Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Aguilon Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. Prezado telespectador, com muita alegria, satisfação, confiança e fé, o programa Visão Espírita volta ao seu lar. Na nossa última conversa do Visão Espírita, abordamos o tema A Visão Espírita acerca do assunto inferno. Gravamos um primeiro programa que trouxemos para análise e continuamos hoje o assunto, tendo em nossos estúdios como convidados José Argemiro da Silveira, diretor da Sociedade Espírita Obreiras do Bem e expositor espírita. Temos a presença também de Márcia Pachulo, expositora espírita, trabalhadora na Unificação Kardecista, articulista do jornal Verdade e Luz e do programa de rádio Verdade e Luz. José Argemiro, bem-vindo. Obrigado. Márcia, bem-vindo. Obrigada. No nosso último programa, o assunto veio crescendo, nós fomos conversando, e o José Argemiro fazia considerações importantes para nós, né, José Argemiro? Acerca do Cristo, acerca dessa percepção, desta sensação, e de nós termos medo, respeitarmos Deus por medo. E você terminou o último programa contando a história para nós do cidadão que virou a rua, né? Vou entrar na contramão, e o guarda falou, ele disse aqui, eu não te vi. Se ele tivesse visto o guarda, ele provavelmente não teria sido multado, né? Isto dá uma prova muito clara que nós ainda tememos a Deus e deixamos de fazer muitas coisas com medo do inferno. Porque ainda temos dentro de nós aquele temor que carregamos de Deus. Nós espíritas temos uma forma diferente, própria, de entender este assunto. Nós espíritas temos medos de Deus, José Argemiro? De maneira nenhuma. Pelo menos não deveríamos ter. Não deveríamos. Mas não é pelo fato de ser espírita que já conseguiu superar os seus hábitos antigos, né? Esta expressão temente a Deus vem lá do passado e a gente não supera isso facilmente. Então tem muita gente que ainda age por temer a Deus. Mas, na verdade, nós precisamos aprender os ensinos de Jesus e amar a Deus sobre todas as coisas. E entender que tudo o que acontece conosco, a não ser quando nós estamos atuando no presente, no uso do nosso livre-arbítrio, e que nós transgredimos as leis e sofremos as consequências, no caso do guarda. Ele viu o sinal, mas não viu o guarda, o motorista, né? Então foi multado. Então ele só obedecia para não ser multado, né? Nós precisamos adquirir autonomia e agir com responsabilidade, aprendendo com Jesus que o que nós plantamos, nós colhemos. Então, se nós quisermos colher o bem, precisamos fazer o bem. E se nós fizermos o mal, mesmo que os outros estejam fazendo também, mas não justifica, né? Não é porque o outro está caindo no buraco que eu vou cair também. Para isso, nós estamos recebendo a revivescência do cristianismo através da doutrina espírita. E está nos mostrando que nós somos seres imortais. Nós não vivemos só aqui no plano físico. Então eu dizia que quando nós focamos as coisas pelo lado material, fica tudo sombrio, porque todos nós vamos morrer, todos nós vamos deixar tudo aqui na Terra, todos nós vamos deixar os amigos, não só os bens materiais, mas vamos deixar também os amigos. Agora, se focarmos pelo lado espiritual, fica tudo leve, porque na verdade a gente não deixa nada.
Nós levamos conosco tudo aquilo que nós edificamos de bem em nós. Aquela riqueza que o ladrão não rouba e a traça não come. Os bens materiais, nós passamos a entender que são ferramentas que Deus nos empresta para a gente trabalhar com eles e desenvolver em nós os verdadeiros bens, né? E nós estamos aqui na Terra. A Terra é uma escola. Nós somos os alunos, temos os professores, que são os espíritos mais evoluídos, desencarnados e encarnados, que nos ajudam, nos esclarecem. E nós recebemos os exercícios. Então, a hora que nós vamos aprendendo a enxergar as dificuldades como lições, como recursos educativos, e nós encaramos aquilo como um desafio. E sabemos que se nós não conseguimos fazer o melhor ainda agora, nem tudo está perdido, porque o aprendizado que a gente conseguiu ficou, né? Eu tentei, não consegui, mas eu aprendi alguma coisa. É como conta a história que Edison, depois de ter tentado 700 e tantas vezes tentando descobrir, fazer a luz, e não conseguia, o secretário dele disse: chefe, o senhor já tentou 700 e tantas vezes, não dá. Ele falou: não, agora eu já sei 700 e tantas alternativas que não dão certo. Agora eu estou mais próximo de acertar. Ele tinha aquela convicção que ia conseguir, né? Nós sabemos que somos seres imortais, que somos criados por Deus para um futuro bom, de paz, de felicidade, à medida que nós desenvolvermos o bem em nós. À medida que errarmos menos. E acertarmos mais. À medida que formos entendendo as leis divinas e nos afeiçoando a elas, né? Perdoando, tolerando, compreendendo, entendendo que o outro é nosso companheiro de jornada, simplificando as coisas, auxiliando dentro do possível, fazendo o bem. O segredo de tudo, o lema da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. Entendendo salvação como evolução e caridade como o bem que se faz, é através do bem que nós nos promovemos. Nos afastamos do inferno. Vamos liquidando como o inferno dentro e fora de nós. Por falar em inferno fora de nós, Márcia, a ciência prova que ele não tem um local, isso não existe, por tudo que a ciência já falou. E como nós espíritas, então, o que nós podemos levar para o nosso espectador? O que o espírita fala, o que o espiritismo fala sobre este assunto? Aonde está um local? Existe um local? Existe uma região? Ela é no mundo espiritual? Como que nós espíritas nos posicionamos então? Uma vez que o inferno existe e não existe? Ou ele existe? Parece um paradoxo, né? Mas não é. Jesus já nos ensinou que há muitas moradas na casa do Pai. Jesus não se referia somente aos orbes habitáveis, que hoje também a ciência já gradativamente está descobrindo. Existem muitos orbes possivelmente habitados como o nosso, né? Mas isso dá margem a um outro estudo ainda. Jesus não se referia somente a isso, às habitações materiais. Referia-se a Jesus aos diferentes estados vibracionais em que podemos nos encontrar depois de desencarnados. O senhor Argemiro ainda dizia, agora há pouco, nós vamos levar aquilo que acumulamos de compreensão, de entendimento, de virtudes que vamos adquirindo no nosso dia a dia, são os verdadeiros tesouros, as aquisições que nós realmente levamos para a realidade espiritual. Nós não estaremos sozinhos, no sentido de que, pela lei de afinidade, nós estaremos junto de outros que pensam como nós, que gostam do que nós gostamos, que têm os mesmos interesses, que cometem os mesmos erros, né? Que têm a mesma compreensão da vida, de Deus. Então, são tantas as variáveis que nos fazem diferentes uns dos outros, mas que também nos aproximam uns dos outros. Enquanto estamos encarnados, nós selecionamos os nossos amigos, as pessoas com as quais vamos travar relacionamentos mais íntimos, mais próximos, de acordo com a nossa afinidade.
Na realidade espiritual, isso ocorre de uma forma espontânea, natural. Então não precisa haver um local determinado para onde todos precisam se dirigir para expurgar as suas faltas, as suas imperfeições. Então, nós nos congregamos uns aos outros na realidade espiritual em diferentes localidades, de acordo com as nossas afinidades, de acordo com aquilo que nós somos. Existem muitas pessoas semelhantes a nós, existem muitos diferentes de nós. Daí porque as muitas moradas na casa do Pai. Porque a casa do Pai é uma casa misericordiosa, né? O universo de Deus, ele abriga todas as criaturas, todos os seus filhos, estejam eles em que condições for, né? E o Pai, que também criou uma providência, a providência divina, para poder suprir-nos das nossas necessidades, atender-nos nas nossas necessidades, também dá-nos infinitas condições de recuperação, né? Que vai ser também um tema que mais adiante o programa Visão Espírita irá abordar. Então nós teremos inúmeras condições de nos recuperarmos. Por isso que o que se chama de inferno, ou seja, essa condição temporária, né, de expiação, de sofrimento, consciencial prioritariamente, não dura para sempre. É uma condição que é instável, que tem pouca duração ou muita duração, dependendo do quanto que nós temos a disposição sincera em nos modificarmos para melhor ou não. Quer dizer, quanto mais nós retardarmos o tempo da edificação interior, da transformação, do crescimento, da evolução moral, quanto mais retardarmos isso, mais viveremos o inferno, aqui ou na realidade espiritual. Quanto mais nos apressarmos em conhecermos as leis de Deus, em tentarmos praticá-las no nosso dia a dia, fazendo o que Jesus recomendou, fazer ao outro tudo o que gostaríamos que o outro nos fizesse, porque ele resume assim, mais nos aproximaremos do que nós chamamos de céu, que é a vivência na realidade espiritual junto de outros que também já vivenciam as leis divinas, já estendem a mão ao outro, são capazes de perdoar, são capazes de amar em maior ou menor grau. Então, é para essa realidade que nós estamos nos edificando, que estamos trabalhando enquanto encarnados e desencarnados também. Você tocou num ponto que se chama lei de afinidade, né? Os iguais se atraem. Observando o orbe terrestre, né, Argemiro, a gente vê que isso acontece naturalmente, né? Os afins, as pessoas se aproximam naturalmente. Você toca muito no assunto da materialidade, né? Nós somos espíritos dentro de um corpo físico e que se relaciona com a materialidade, com as coisas da matéria que são essenciais para o nosso progresso. A matéria é boa, ela nos dá muita oportunidade e nos ajuda muito. O que às vezes se torna complicado é a forma com que nos posicionamos acerca destas oportunidades. E nós nos relacionamos com o mundo e com as pessoas através de 5 sentidos. É assim que nós nos relacionamos na materialidade. Nós espíritas trazemos a comunicabilidade dos espíritos e por conta da comunicabilidade dos espíritos, Chico Xavier, Kardec nos traz todo o fundamento de uma realidade espiritual, muito clara, muito verdadeira, que ali está escrita. E a obra espírita construída ao longo do tempo, através da psicografia, e citamos aqui Chico, Divaldo e outros médiuns, trabalhadores, missionários divinos, a abrir os nossos horizontes acerca da realidade espiritual, nós vamos sabendo que além deste mundo que eu me relaciono e que eu percebo, existe um outro mundo, que também é presente, ativo e vivo, que nós espíritas chamamos de mundo espiritual, né? Que é para onde nós vamos, que fica aquela pergunta para quem nos está assistindo. Se eu não tenho um lugar fixo, para onde que eu vou? Como é que é isto? Aonde isto está? E nós trazemos a realidade do mundo espiritual. José Argemiro, o mundo espiritual é muito diferente desse mundo nosso, da que a gente construiu, porque nós construímos imagens das coisas. Construímos a imagem do céu, que já conversamos no outro programa. A Márcia fala da afinidade, onde a gente nos une e vamos também ter uma realidade diferente.
Será? E o mundo espiritual, como é que é? Tem inferno lá? Então, na doutrina espírita, nós temos muitos esclarecimentos sobre isso, né? E como a doutrina espírita se fundamenta a parte moral nos ensinos de Jesus, vamos lembrar que Jesus fala que meu reino não é deste mundo, se referindo a um outro mundo, o mundo espiritual, né? E o Espiritismo vem nos esclarecer detalhes sobre esse mundo espiritual, mostrando que quando o corpo morre, a alma, o espírito, não é uma sombra, uma fumacinha, algo abstrato, né? Morreu a pessoa e sobrou alguma coisa que é a alma. Até se fala assim, não, quando eu morrer, eu quero ser sepultado em tal lugar. Mas a pessoa não fala, eu vou para tal lugar, né? Então o ser humano é um espírito que anima um corpo, nos ensinou Jesus, e quando o corpo morre, a individualidade permanece íntegra com um outro corpo, que é o perispírito ou corpo espiritual, conforme dizia Paulo. E esse corpo espiritual para o espírito, ele é tão concreto, tão real quanto esse é para nós. Há até o caso de pessoas que desencarnam, ou seja, morreu o corpo e ela às vezes não percebe que está no outro plano, né? Ela fica achando que ainda está... Há pouco tempo passou uma novela aí, Alto Astral, que eles mostravam isso. Tinha uma moça lá que já tinha morrido há bastante tempo, mas achava que estava aqui na Terra ainda. Na verdade, isso acontece. Espíritos que já estão no plano espiritual e às vezes está pensando que está aqui na Terra ainda. Porque o corpo espiritual não é uma sombrinha desse, uma fumacinha. É a matriz desse aqui. É o modelo organizador biológico. Então é um corpo real, com os órgãos, apenas ele está numa dimensão diferente. Vamos dizer, esse corpo aqui, formado por matéria, por átomos, é como se fosse partículas pequenininhas, que não sobra espaço entre elas. Se nós pegarmos um recipiente grande, enchermos de bola, sobra muito espaço no meio. Se eu colocar bolas miudinhas, já sobra pequeno espaço. O corpo espiritual, falando para quem não está familiarizado com essas ideias, o corpo espiritual, ele é também semimaterial, ou uma matéria quintessenciada, ou seja, as partículas estão mais distantes umas da outra. Então, aqui na Terra, nós não percebemos pelos nossos órgãos, pelos aparelhos da medicina, não percebemos o corpo espiritual. Mas para quem está na outra dimensão, ele é real. E a situação da criatura lá é a continuação da situação que ela está aqui. Teve alguém que já comparou assim, é como se nós pegássemos um recipiente com água e fôssemos colocando corpos ali de pesos diferentes. Se eu colocar bolinhas de chumbo, vai tudo para o fundo. Se eu colocar grão de feijão, vai para o fundo, mas já não é tanto. A bolinha de chumbo vai mais. Se eu colocar bolinha de algodão, ela vai boiar. Então, assim como naquele recipiente, essas bolinhas, esses diversos corpos vão se acomodar ali conforme o peso específico dela, quanto mais atrasado o espírito, mais pesado o seu corpo espiritual. Quanto mais evoluído, mais sutil, mais purificado, menos material. Então não precisa uma justiça superior vir falar, você vai para cá, você merece, vai para um lugar mais alto. Nós nos agrupamos no plano espiritual pela lei de afinidade, de sintonia. E nós seremos mais ou menos felizes conforme aquele patamar já conquistado, né? Agora, entendendo que essa situação não é definitiva, porque nós vamos evoluindo, mas à medida que nós vamos evoluindo, então nós vamos galgando esses degraus. Agora, no plano espiritual, vamos deixar bem claro, a gente vive, nós encontramos mais com a realidade, porque aqui, conforme você disse, nós temos as 5 janelas dos sentidos. No plano espiritual, o espírito mais evoluído, ele vê as coisas com mais nitidez, com mais amplitude. Tem um espírito que fez uma trovinha através do Chico Xavier, que explica bem isso. Ele disse assim,
depois da morte é que eu vi os meus conflitos sem fim. Ó Senhor, dá-me outro corpo, preciso esconder-me de mim. Veja bem, nós nos escondemos no corpo. Perdemos o corpo, encontramos mais com a nossa realidade. Então, as sombras, as culpas, os problemas que nós escondemos aqui aparecem mais. E às vezes, então, esse sofrimento lá fica intenso por isso. E aí a pessoa, o espírito vai querer uma chance para melhorar aquela situação que vai surgir com a reencarnação ao longo do tempo. Então nós iremos ter choro e ranger de dentes, dependendo da nossa postura hoje, das lágrimas que não enxugamos, das dores que não tratamos, das perdas que fizemos, de oportunidades, né, gente? Colhemos o que plantamos. E aí iremos viver uma realidade espiritual tão intensa, tão dura, de acordo com aquilo que a gente está fazendo, escolhendo hoje. Então essa questão do inferno, como ela é colocada, de uma região, não existe. Mas iremos nos agrupar por afinidade, por relacionamento na pátria espiritual. Precisamos conquistar a autonomia. E aí, respeitar as leis de trânsito, não para se livrar do guarda ou do radar, mas sabendo que é um dever nosso, para o nosso próprio bem e para o bem dos outros. É a responsabilidade. Márcia, nós estamos chegando aqui próximos do término do nosso segundo programa, falando sobre a visão espírita do inferno, né? Aliás, a participação sua e a participação do Zé Argemiro, muito agradável, muito gostosa. Nós estamos aqui num papo de amigos e convidamos os espectadores para participar do nosso papo. Você pode participar do nosso papo também, através do facebook.com/Visão Espírita TV ou do site do programa, www.visãoespírita.com.br, do site da USE, www.userp.org.br, ou do site do SEAC, www.seacrp.com.br. Márcia, que considerações, que mensagem você poderia e pode nos deixar para os nossos espectadores de esclarecimento sobre esse tema aparentemente árido e difícil, mas esclarecedor e que abre os horizontes sobre qual é a visão do espírito, então, acerca do inferno? A mensagem do Espiritismo é sempre de esperança em qualquer situação, principalmente numa situação como essa em que nós discutimos o inferno. Pudemos constatar aqui que o inferno está presente dentro de nós. Nós carregamos o inferno ou o céu conosco, com as nossas atitudes, as nossas ideias, a nossa postura frente à vida. Como mudar isso? O Espiritismo nos ensina que nós somos os construtores, os artífices do nosso destino. Não existe nada pronto, não existe nada determinado. A única determinação divina que existe para nós é a felicidade, a evolução. É para isso que estamos aqui encarnados. É para isso que voltaremos muitas outras vezes. É por isso que muitas vezes sofremos também. Mas nós somos os artífices do nosso destino. Que nós possamos nos autoconhecer, né? Investigarmos aquilo que somos, buscarmos respostas sempre. O Espiritismo está à nossa disposição para oferecer-nos muitas respostas com relação à vida espiritual, à felicidade que nos aguarda, à reencarnação e tudo aquilo que nós precisamos saber para nos posicionarmos melhor na vida. Busquemos respostas, não fiquemos estáticos. A vida é dinâmica. Zé Argemiro, nós queremos, ao encerrar este programa que fala sobre o inferno e a visão espírita, a Márcia nos deu uma mensagem de otimismo, de confiança, de esperança, para que a gente siga adiante, independente de sermos espíritas ou não, mas que a gente siga adiante, confiantes e firmes, caminhando passo a passo, um dia de cada vez, uma hora de cada vez, né? E que mensagem você nos dá para que a gente feche essa visão com a trova linda que você nos colocou, maravilhosa, emocionante,
Que mensagem você nos dá para fechar este Visão Espírita? Mensagem de aceitação da vontade de Deus a nosso respeito. Você colocou aí durante o programa as dificuldades, as perdas. Vamos confiar em Deus, nosso Pai, conforme nos ensinou Jesus, na sua justiça, no seu poder, na sua bondade, sabendo que tudo que vem de Deus é para o nosso bem. Pode não ser para o bem material, mas é para o bem espiritual. E o espírito é mais importante do que a matéria, porque a matéria passa, o espírito continua. Então, às vezes, nós sofremos por causa de perdas, mas estas perdas são materiais. Emmanuel nos afirma num dos seus textos que às vezes é preciso perder a casa terrestre para aprender o caminho da casa celeste. Às vezes as feridas do corpo são chamadas a curar as feridas da alma. Saibamos que o que Deus nos manda é para o nosso bem. É através do sofrimento que nós resgatamos nossos erros anteriores, não sabemos o que fizemos no passado, vamos aceitar aquilo que vem de Deus. Pode ser uma perda, pode ser algo que nos faça sofrer, pode ser aquilo que nós qualificamos como uma tragédia, uma doença incurável. Aceitemos. Quando nós aceitamos o que vem de Deus, tudo fica mais fácil, porque 50% do problema já está solucionado. Nós limpamos o nosso íntimo da revolta. Então, com aceitação, com confiança em Deus, nós vamos galgando um futuro melhor. Nós agradecemos ao José Argemiro pela mensagem final. O programa Visão Espírita agradece a oportunidade de visitar o seu lar, conversar com você. Até o nosso próximo encontro. Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita.